Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à primeira aula da disciplina de Problemas e Distúrbios de Aprendizagem do curso de especialização em Psicopedagogia e Educação Especial, que será ministrado pela professora Samara Feitosa. Todos, a partir de agora, essa videoconferência está sendo gravada e, posteriormente, o vídeo estará disponível no nosso canal do YouTube. Tenham todos uma excelente aula. Professora, bom trabalho. Obrigada, professor César. Bom, primeiramente, boa noite a todos, né? Todos que estão aqui. Boa noite, estou vendo aqui a Sheila. Boa Oi, noite, Sheila. professora. Tudo bom? Olá, boa noite. Boa noite, Breno. E vamos ver quem mais for chegando. A gente vai, né, acrescentando e conversando. Bom, como o professor César me apresentou, eu sou a professora Samara. Vou falar um pouquinho de onde eu estou nesse momento, né, como profissional, para que a nossa aula possa fluir, a gente se aproximar e, a partir disso, a gente conseguir não ser uma aula de uma única parte falando, mas que a gente possa estar aí dialogando, compartilhando os nossos saberes, os nossos aprendizados, né, as nossas experiências. Bom, a minha formação principal, minha graduação é Educação Física. Eu tenho especialização em psicomotricidade e sou mestre em saúde, sociedade e endemias na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. E eu estou hoje, né, atuo também na CEMED, então aí dentro do nosso conteúdo, eu atuo dentro da sala de aula, na educação básica, com o Fundamental 1, do segundo ano ao quinto ano, com o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, e com o Fundamental 2. Então, eu espero que, dentro de todas as questões teóricas, os embasamentos, nessa fundamentação que é tão necessária para a nossa formação, a gente também possa trazer aqui, seja um momento de troca, né, dos nossos saberes, do nosso dia a dia, da nossa sala de aula. E aí hoje a gente vai estar falando sobre os problemas e distúrbios de aprendizagem. O que nós precisamos compreender, né? O que se insere nesses problemas, que distúrbios são esses que afetam, impactam esse processo desse desenvolvimento da aprendizagem dos nossos alunos quando chegam, né, nas nossas salas de aula. E aí vamos primeiro aqui começar sobre a entender as diferenças que a gente tem quando a gente fala distúrbio, quando a gente fala dificuldades, né, dentro desses processos da aprendizagem. A gente tem aqui o distúrbio, o aluno como centro. Então, esse aluno, ele é o ponto principal, ele é o centro da nossa atenção para entender essa compreensão dessas dificuldades, o que esses distúrbios trazem para o processo de desenvolvimento dessa criança, principalmente quando a gente vai falar ali da escrita e da oralidade. E aí eu já quero pedir para quem já está na aula, a qualquer momento, não precisa esperar eu falar, eu perguntar. Lembra que eu falei, a gente está aqui no momento de trocas, né? Eu vou estar trazendo um pouquinho do que eu sei a mais do que vocês, mas também vocês vão estar acrescentando o que vocês já sabem. Se, Sheila, você é professora? Sim, professora, só que eu sou formada em letras, né? E eu vim para Manaus, estou em Manaus há 5 anos, e quando eu vim para cá, eu parei de lecionar. Daí eu comecei a fazer esse curso de psicopedagogia, porque eu descobri no ano passado que meu filho de 6 anos foi diagnosticado com autismo. Aí eu estou indo atrás de mais informações e mais preparação para poder ajudar ele, né? Nossa, que legal, Sheila. Então, nós duas estamos aí meio que no mesmo barco. Além de estar na sala de aula, ser professora, eu também tenho um pequeno de 10 anos que tem paralisia cerebral e também tem autismo. E aí a gente traz essa vivência, né, da sala de aula que a gente traz para dentro da nossa casa e da nossa casa com a experiência, com a vivência dos nossos filhos, que estão aí também nesse contexto, para a sala de aula. Então, Sheila, a gente tem muita coisa para trocar. Quando você sentir vontade, a Ana Paula também que está aqui, podem falar, tá? Levanta a mãozinha e compartilha,
que é nesse momento que a gente vai conseguindo agregar o conhecimento que a gente vai estar aprendendo hoje para o nosso dia a dia, né? Tanto em casa com os nossos filhos, como para a sala de aula, tá bom? Verdade. Então, vamos lá. O distúrbio aqui, esse aluno é o centro, né? Então, ele é o nosso foco, ele é onde você vai centrar a sua atenção para tentar compreender, se aproximar do que está ocasionando a dificuldade de acesso ou do desenvolvimento dessa aprendizagem para essa criança. E aí a gente pode ter dentro desse distúrbio um comprometimento neurológico. Essa criança, ela pode ter, né, comprometimento em alguma parte do seu cérebro, ou tendo uma lesão específica já diagnosticada, como no caso eu falei aqui, né, da paralisia cerebral. Essa criança vai ter uma lesão onde, a partir dos exames de equipe multidisciplinar, e com um pouquinho mais, a gente vai aprofundando e falando, né, colocando o que a gente precisa compreender também dos significados de entender até onde o outro profissional atua, e esse profissional vai me ajudar dentro de sala de aula. A gente também vai conversar um pouquinho sobre as experiências, e aí já deixo aberto também, para quem está atuando tanto na educação básica, né, ou pública, quanto na privada, que a gente consegue ver diferenças muito grandes quando a gente tem alunos, né, com distúrbios de aprendizagem dentro da sala de aula de uma escola privada e de uma sala de aula de uma escola pública. Todavia, esse conhecimento, a busca por esse conhecimento por parte do profissional, desejaria-se, né, que todos pudessem estar fazendo uma pós-graduação, como vocês estão aqui, como a Sheila falou, né, tentando se aproximar mais das questões mesmo teóricas, fundamentais, para poder estar aí auxiliando não só o filho dela, mas outros alunos que ela vai vir ter, ou que ela já teve, que ela vai ver que vai acrescentar mais. Então, a gente pode ter esse comprometimento neurológico em alguma área desse cérebro. A gente fala de distúrbio. Quando a gente fala de dificuldade, a gente vai falar do contexto, o aluno mais o ambiente em que ele está. E aí esse ambiente, ele vai ser o ambiente da escola, mas eu não posso esquecer do ambiente familiar desse aluno. Ou seja, a gente vai ter que pensar que a dificuldade que essa criança tem, ela pode estar vindo agregada a partir do ambiente em que ela está inserida. Então, vamos pensar, eu fico quantas horas na escola com esse aluno, né? De 24 horas, eu vou ficar ali 4 horas, 5 horas no máximo com esse aluno. E o resto desse tempo, aonde esse aluno está? Com quem esse aluno está? Qual é a rede de apoio que esse aluno tem, né? Se ele é acompanhado por toda a família, pelo pai, pela mãe, pela avó, né, pelos tios, pelos irmãos, né? De repente o pai e a mãe estão fora de casa, e aí quem cuida são os irmãos mais velhos, né? Ou o irmão um pouquinho maior da idade dele, que são a realidade, né? É muita realidade no nosso contexto das escolas públicas, principalmente. E aí, essa dificuldade, quando eu falo da dificuldade no processo de aprendizagem, eu não tenho o aluno como centro, eu tenho esse aluno, mas os ambientes que ele está inserido. E aí eu venho falar dos problemas. Aí nós falamos distúrbio, a gente pode ter esse comprometimento neurológico, e esse aluno, ele é o centro, né, por conta desse comprometimento neurológico nessa cabecinha, nesse cérebro. Eu tenho a dificuldade, onde eu tenho o aluno, aí aqui está o ambiente, mas a gente sempre tenta pensar os ambientes em que esse aluno está, principalmente o ambiente em que ele fica maior tempo dessas 24 horas. Quando eu falo dos problemas, vou falar das ordens socioculturais. Aí aqui, nessa questão dos problemas, eu tenho o contexto social dessa criança. E aí esse contexto social, ele vai estar dentro, pegando esse ambiente em que essa criança está. Quais são as condições que essa criança está, que essa criança vive? E aqui, quando eu falo desses problemas, aí eu vou trazer um pouquinho, sempre vou estar tentando trazer, né? Características ali
das escolas privadas e das escolas públicas, até mesmo porque a gente vai ter, vamos ser profissionais que vamos estar transitando entre esses dois espaços, né, o privado e o público. Então, quando a gente fala de ordens socioculturais, a gente vai pensar também em questões de determinantes que podem estar aí influenciando positivamente ou negativamente para o desenvolvimento da aprendizagem dessa criança. E aí eu vou vir com um fator que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, eu vou aprofundar um pouco mais, sobre a questão da nutrição. É um dos fatores que podem, sim, interferir, serem problemas para o processo de desenvolvimento da aprendizagem. Então, quando a gente vem para as escolas privadas, é muito comum nós termos crianças ali com desnutrição, crianças, né, que estão abaixo do peso, ou até mesmo as crianças que, após o seu nascimento, não tiveram uma alimentação, né, adequada, apropriada, rica em vitaminas, né, em sais minerais, uma alimentação equilibrada, uma alimentação que viesse proporcionar melhor processos de desenvolvimento nessa aprendizagem. E aí, pelo outro lado da escola privada, de repente eu tenho todas essas características, mas aí eu tenho uma questão social, cultural, no contexto ali familiar, onde talvez essa criança ela tenha pouco contato com os seus pais ou com a rede de apoio que está ali com ela. Então, talvez essas questões elas possam interferir de forma negativa nesses problemas para o processo de aprendizagem. Então, distúrbio, dificuldade e problemas. E aí, quando a gente vai falar das dificuldades de aprendizagem, a gente vai falar o quê? Que podem ser causadas por problemas passageiros, né? Como, por exemplo, o conteúdo escolar, né? Os currículos, né? Que nem sempre estão adequados às condições para cada criança. E aqui, quando a gente fala de processo de aprendizagem, a gente vai falar o quê? Sobre a individualidade de cada um de nós. Então, quando eu vou falar desses problemas que são passageiros, sobre a questão do currículo, como é montado, né? Como é constituído esse currículo para a escola, vamos pensar em nós. Como que eu aprendo? Eu, Samara, eu aprendo muito mais quando eu vejo, né? Quando eu estou vendo, eu gosto de ver. Eu não gosto muito de escrever, eu não gosto muito de fazer a atividade, eu gosto mais de ver e ouvir. E aí, como que esse currículo ele vai estar adaptado, de repente, numa escola que é extremamente conteudista? E aí, de repente, eu vou me deparar com uma sala de aula heterogênea, né, com inúmeras crianças, com suas características diversas, diferentes. Sheila, não tem problema, deixa ele dar oi aqui para a gente, tá? E aí, como que eu vou aproximar esse currículo único de toda essa heterogeneidade dos meus alunos? Sendo que cada aluno aqui, ele tem o seu processo de aprendizagem, né? Ele tem aí o seu processo de facilidade para alcançar esse desenvolvimento. Aí nós temos aqui, podem ser secundários para os outros quadros avaliativos, tais como alterações das funções sensoriais. Aí nós temos aqui, dentro dessas dificuldades de aprendizagem, as doenças crônicas, os transtornos psiquiátricos, a deficiência mental e as doenças neurológicas. Quando eu vou falar, vou citar aqui o Fonseca, 2005, que ele fala assim, dificuldade de aprendizagem é um termo mais global e abrangente, com causas relacionadas ao sujeito que aprende, aos conteúdos pedagógicos, ao professor, aos métodos de ensino e ao ambiente físico e social da escola. Então, quando eu venho falar das dificuldades de aprendizagem, eu não vou ter talvez uma única causa para esse processo de dificuldade de aprendizagem. Provavelmente, essa criança ela vai ter associações de dificuldades com algumas outras áreas. Então, quando eu falo das questões sensoriais,
eu vou falar das questões principalmente que chegam pelas vias, né, visuais e as vias auditivas. E aí eu vou ter aqui também, além dessa individualidade, né, dos processos que chegam mais rápido, como que eu alcanço essa criança e essas diversas crianças, eu ainda tenho essas interferências, como, por exemplo, as doenças crônicas, a criança que ela tem, de repente, uma cardiopatia, a criança que ela tem um diabetes, a criança que ela tem algum transtorno psiquiátrico, uma deficiência mental e outras doenças neurológicas, elas vão estar aí associadas, provavelmente, com outros processos, né, para as dificuldades no processo de aprendizagem. E aí, quando eu vou para os distúrbios de aprendizagem... Só um minutinho, gente, agora sumiu aqui. Opa! Quando eu vou para os distúrbios de aprendizagem, aí a gente tem aí, né, Fonseca, de 1995. Distúrbio de aprendizagem está relacionado a um grupo de dificuldades específicas, né, caracterizadas pela presença de uma disfunção neurológica. E aí, o distúrbio, como a gente colocou, ele está associado a uma disfunção neurológica, ou seja, alguma área ali do cérebro daquela criança, aqui no córtex pré-frontal, né, onde tem essa elaboração dos processos, né, das ações, pode estar comprometida. Posso ter, de repente, uma lesão na área de Broca ou de Wernicke, que vai estar ali atrasando ou dificultando os processos de aprendizagem, tanto da linguagem e aí passando também para os processos da escrita. Quando eu vejo o problema de aprendizagem, a gente tem o José e Coelho, que nos dizem o quê? Os problemas de aprendizagem referem-se a situações difíceis enfrentadas pela criança normais e pelas crianças com desvio do quadro de normalidade, mas com expectativa de aprendizagem a longo prazo. Aqui tem o exemplo dos alunos multirrepetentes. Quando a gente fala de problema de aprendizagem, olha só a diferença, né? A gente tem um quadro aqui que ele pode ser o quê? Transitório, né? Eu posso mudar de uma forma, não que nos demais, no distúrbio, e nas dificuldades, eu não possa estar aí fazendo essa mudança. Mas talvez o contexto de mudar, quando eu digo, no contexto que essa criança ela possa estar, né, avançando nesse processo positivo do desenvolvimento na aprendizagem. O problema ele está relacionado a alguma situação provisória, né, daquele determinado momento. Olha só, quando o José e Coelho eles falam assim, ó, enfrentada pelas crianças normais e por crianças com desvio do quadro da normalidade. Quando a gente fala de crianças normais, são crianças que não são diagnosticadas com algum distúrbio, com algum transtorno. São crianças que, por algum momento, né, naquela situação, elas não estão conseguindo acompanhar o processo de aprendizagem dentro da escola. E aí vou trazer, de repente, uma escola que é extremamente conteudista, uma escola que tem muitos estímulos e, de repente, é uma criança que ela não consegue acompanhar. Não porque ela tenha algum distúrbio, algum transtorno que ela possa ter, mas porque o ritmo dela seja diferente. Então, nós temos que pensar também e olhar por essa perspectiva, né? Aí vem a questão dos currículos. E, de repente, pode ser ocasionado por uma questão do núcleo familiar, de repente ter acontecido algo, né, nesse núcleo familiar que esteja ali ocasionando fatores emocionais naquela criança e ela não consiga ali acompanhar esse processo de aprendizagem das salas. E aí, quando fala dos alunos multirrepetentes, né? Aquele aluno que, será que também não é o professor? Será que, de repente, aquele professor, que ele é um excelente professor, digamos, para uma série de 5º ano do Fundamental 1, e, de repente, ele
pega o aluno ali na primeira série do Fundamental 1. Apesar de estarem, né, no mesmo segmento, são extremidades onde as características e os processos de maturação dessas crianças são muito diferentes, né? São muito distintos. Então, a gente tem que se pensar também, como professor, nos colocar nessa posição de que talvez as minhas habilidades, as minhas formas de ensinar, eu tenho um alcance maior para determinada faixa etária ou para outra faixa etária. Então, quando eu falo desse problema, tem inúmeras situações, né, de enfrentamento que são ocasionadas por inúmeros fatores, mas que podem ser o quê? Transitórios. Quando eu venho para o transtorno, eu tenho um conjunto de sinais sintomatológicos que provocam uma série de perturbações no aprender da criança, inferindo no processo de aquisição e manutenção de informação de uma forma acentuada. E aí, quando eu venho para o transtorno, quando eu tenho transtorno aqui, eu já tenho um possível diagnóstico dessa criança. Lembrando que nós estamos hoje, né, conhecendo, né, quais são, né, os principais distúrbios, transtornos, as dificuldades de aprendizagem. Porém, quando eu venho para um diagnóstico, eu vou fazer parte de uma equipe que vai fechar qual é o problema de aprendizagem daquela criança. Se ela está ali no processo transitório, né, uma situação enfrentada tanto por crianças ditas, né, normais, como crianças com algum diagnóstico ali já fechado. E aí, a gente vai dizer o quê? Considera-se que uma criança tenha distúrbio de aprendizagem quando não apresenta um desempenho compatível com a idade, ou seja, a idade cronológica dela, os processos na aprendizagem dela estão muito aquém da idade cronológica dela. Um exemplo, a criança chega na escola, vamos colocar uns 4, 5 aninhos de idade, na educação infantil, né? Algumas, quando a gente vai para a rede privada, vai chegar um pouquinho mais cedo. E aí, de repente, essa criança, com 4, 5 anos, ela ainda não construa frases. Ela ainda tem a fala, né? Aquela fala muito ainda infantilizada, ali de uma fala de uma criança de 2 anos. A gente espera que uma criança de 4, 5 anos, ela já tenha uma oralidade, né? Ela consiga se comunicar com pequenas ou até frases já um pouco mais elaboradas, né, ainda ali com seus errinhos, né, nas sílabas, na fonética aí dessas palavras. Então, quando essa criança tem uma idade cronológica e o desenvolvimento dela dentro da aprendizagem não corresponde à sua idade cronológica, ela está abaixo desse desempenho. Apresenta discrepância entre o desempenho e sua habilidade intelectual em uma ou mais das seguintes áreas. Lembra que eu falei, né? Oi, pode falar. Trabalho numa escola particular e integral, né? E eu tenho uma criança que ela tem 3 anos, ela atende todos os comandos da rotina, compreende quando eu falo com ela, mas ela ainda não tem palavras prontas, nem frases, muito menos frases. E são poucas palavras que ela consegue falar, e por ela não falar, ela grita muito. É a forma que ela consegue se expressar, né? Chamar atenção. E eu queria, assim, uma dica, talvez, de como eu poderia estar trabalhando com ela referente a essa situação, né? Fiz o meu relatório para a gente estar atendendo ela da melhor forma na escola, fiz o meu relatório, passei a pedagogia, vai ser chamado, né, no setor de psicologia para que possa se ter uma conversa
com a família da criança, mas eu queria, assim, umas dicas dentro desse contexto que a gente está trabalhando agora, do que a senhora está dizendo, se eu teria, assim, alguma dica para eu estar me aprofundando em questão. Tá. Madalena que está falando, né? Isso, Madalena, quantos anos ela tem? 3 anos. Ela A chegou maioria esse... ela chegou esse ano. A maioria da turma já fala direitinho, com alguns errinhos, já está bem desenvolvido, né? E ela não, ela compreende todos os comandos, como na nossa rotina a gente é integral, né? Vamos tirar a agenda da bolsa, a escova de Ela dente. tira. Ela sabe organizar, sabe dizer o que é dela, mostrando e balançando a cabeça, dizendo que é dela. Quando ela quer água, ela e aponta para o copinho dela, para a garrafinha dela, que ela quer pegar. Mas são essas situações assim de não compreender muito bem sobre como atendê-la. Ano passado, Pode falar. eu até tive um aluno autista severo que não falava. E fiz alguns trabalhos com eles e deu certo. Mas ela ainda não conseguiu esse jeitinho para que ela pudesse estar desenvolvendo a fala. Entendi. E aí, a dica que a senhora puder dar, já agradeço. Madalena, você sabe me dizer se ela é filha única, a primeira filha ou não? Não sei lhe dizer. O contexto familiar dela ainda não conheço. A gente vai falar um pouquinho no final da aula, a gente vai falar sobre a afasia e disfasia. E aí, talvez, acho que quando a gente fale aqui, você talvez vá se identificar um pouco, né? Mas eu vou já começar por aqui. Olha, o exemplo que a Madalena trouxe é uma coisa muito que acontece, tipo assim, né, não vai acontecer, não vou receber crianças assim, mas nós vamos receber muito, acontece muito de você receber, principalmente na escola privada, onde a criança às vezes chega com uma idade até mais tenra, né, até bem mais novinha do que a aluna da Madalena. Uma coisa muito importante, aí vale para todos, né, é uma dica. E aí eu acho que a Sheila vai se lembrar, se colocar um pouquinho nessa posição que eu também vou me colocar. Quando a gente encontra alguma dificuldade, a gente não está conseguindo, olha o que a Madalena falou, já tentei, eu não consigo, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar me aproximar, lembra que eu falei lá do começo, o aluno e o ambiente em que ele está? Aqui acontece o inverso do que acontece com a maioria da gente que está numa escola de meio período, né? A Madalena está com uma criança que tem aí o tempo integral, então ela fica muito tempo na companhia, né, da escola. Então, o núcleo de apoio dela se torna muito mais extenso, e aí talvez esses estímulos que viriam de casa, a Madalena vai estar tendo com a aluna dela, na escola. E aí uma coisa importante para a gente saber, quando às vezes eu tento todos os mecanismos, as teorias, os meios, e eu testo e eu não consigo com essa criança, eu vou tentar me aproximar do núcleo familiar dela. Compreender um pouco como ela é em casa. Olha, a Madalena falou que ela aponta, que ela reconhece os objetos, que ela recebe comando, então ela consegue identificar. Por que será que não está acontecendo, né, essa expressividade dela? Por que ela não está conseguindo aí exprimir essas palavras, né, se expressar verbalmente? Uma dica, Madalena, eu tenho certeza que você já deve até estar fazendo isso, quando ela pedir, você não dar de imediato, né? Você dizer o que você quer. Não, diga para a tia o que você quer, se você usa tia ou professora, né? O que você quer, e você vai esperar. Então, assim, você tenta uma, tenta duas, você mostra outro objeto. Então, vou pegar aqui, por exemplo, você quer a garrafa? É a garrafa? Você pega outra coisa que você sabe que não é, né? De repente, ela queira um lápis, né? Para pintar alguma coisa. Você quer a garrafa? Você diz não, você mostra outra coisa, né? Você quer, um exemplo só, que você não vai estar com o celular na escola. Você quer o celular? E aí você vai tentando para ver se ela fala, para estimular de todas as formas.
Se você já fez isso, ou nas atividades da escola, essa estimulação não tem dado certo, vai para o contexto familiar. Conversa com a família para ver como que essa criança em casa ela está sendo conduzida. De repente, o contexto você pode descobrir que em casa ela fala, né? Ou você pode descobrir que em casa, quando ela aponta, imediatamente entregam o que ela quer sem deixar ela se expressar. Qual é o vínculo que ela tem maior? É a família. Mesmo ela passando muito tempo com você, o vínculo afetivo ela tem mais com a família que está com ela. Então, a forma que ela vê a família cuidar, tratar, é o que ela vai ter para ela como sendo o que é para ser feito. Então, conversar com a família talvez te ajude, Madalena, a se aproximar e até mesmo ajudar essa mãe, que talvez mãe ou pai, não vou falar nem mãe, que às vezes eu fico muito chateada quando acontece e de dizer, né? Aconteceu isso com a criança, cadê a mãe dessa criança? Então, cadê a família dessa criança, né? Então, o que está acontecendo com a família dessa criança? Como é que essa família está cuidando dessa criança? E aí, talvez essa conversa vai te trazer ali subsídios para você tentar alguns outros caminhos para alcançá-la. No finalzinho da aula, a gente vai conversando, Madalena, e a gente vou falando outros meios para a gente tentar se aproximar e você ver aí onde que você pode encaixar a sua aluna ou seus outros alunos também nesse processo da fala. O importante é não deixar de estimular, não deixar e não ficar entristecida, eu não estou conseguindo, a gente que é professor fica muito nisso, né? Poxa, eu não estou alcançando aquele aluno. Pelo contrário, professor, eu fico instigada a buscar mais. Ano passado eu fiz esse trabalho com um autista severo, na qual ele não falava e não fazia som nenhum para o que ele queria. Ele apenas se mutilava, mordia, se batia. E com o tempo eu consegui, principalmente na hora do almoço, quando eu sentia que estava próximo ao almoço, eu sentia que ele chorava muito. E aí, quando chegava a hora realmente do almoço, eu sempre fazia, delícia, delícia. E eu tentava baixar a máscara para que ele visse a minha movimentação. E eu consegui fazer com que toda vez que ele sentisse fome, ele começou a atrelar fazer esse gesto. O som de a comida. E aí, toda vez que ele estava chorando, ele fazia Legal. Quando ele estava com fome. Então, para mim, isso já foi um grande avanço. Eu vi alguns estudos de fonoaudiólogos sobre esses procedimentos, né? De você não entregar ao primeiro Objeto, gesto, né? ao gesto que fizer, tentar dizer o nome e só entregar, repetir o nome 3 vezes e só entregar quando ele pronunciasse algum som, mesmo que não fosse, entregasse, porque era para estimular a criança a falar e depois a gente entregar o objeto desejado. E então eu senti esse efeito, né? Surgiu um efeito muito bom. E nesse ano eu ainda não consegui fazer isso com essa criança, apesar dela não ter nenhuma comorbidade, nenhuma especialidade, é só apenas a fala ainda, né? Mas pode falar. Ela consegue fazer tudo, tarefa, ela faz tudo direitinho, ela segue os comandos, mas na hora de pedir, ela aponta, ela grita, alguém encostou nela, ela grita, e ai, uma coisa que dá para ouvir dela. Ai, e é básico. Não tem muito. Lembra que eu falei, logo no comecinho, eu falei de uma equipe multidisciplinar, né? Essa conversa com a família vai ser muito importante. Pessoas perguntam, será que ela é filha única? Porque às vezes, quando é filho único, eu tiro por mim, né? Meu primeiro filho, nossa, mesmo sendo professora de educação física, professora de sala de aula, tudo isso, mas o filho, quando é o primeiro filho, você quer proteger de todas as formas. E às vezes
não dá para separar a professora Samara da mãe Samara. Você esquece, parece que o que você fala, como você faz com os outros alunos, para o seu filho não vai. Então, é aquela questão mesmo, né, do afetivo, do sentir, de tudo isso. Então, talvez, quando você falar com a família, você vai descobrir. Aí, olha só que você tem uma coisa muito legal, Madalena, e que é muito importante na sala de aula, nesses processos, né, dos distúrbios de aprendizagem. Por quê? A gente percebeu o ambiente. Gente, isso é muito importante. Se a gente começar a observar o que está em volta desse aluno e o que causa, de repente, uma desorganização nesse aluno. A Madalena falou aqui do autista. É muito comum na criança que tem autismo algo desorganizá-la, né? Ela sair, ela tem uma sensibilidade ali muito, dependendo da característica desse autista, né? O que ele tem mais ali, sensível ou não. E não é muito diferente dos outros distúrbios de aprendizagem, gente. De repente, você vai perceber, por exemplo, na aluninha da Madalena, vou pegar como exemplo, tá, Madalena? Que quando ela falou, olha o que a Madalena falou, que quando alguém toca, ela produz um som. Né? Ela fala, ai, 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 ou algo parecido aí que a Madalena ouviu. Então, posso começar a perceber por onde que eu posso estar ali incentivando, estimulando a minha aluna, o meu aluno. O que é que dispara nessa criança, de repente, algo que eu posso pegar um caminho para eu começar a trabalhar. E aí, Madalena, talvez, quando é uma ideia, né? E aí aquela situação, gente, nem tudo que a gente aprender vai funcionar para todos os alunos. Vai ser, né? Você vai pelas tentativas. Você vai pegar um método, você vai buscar vários tipos de terapias, mas lembra, você tem uma heterogeneidade muito grande na turma, e dentro dessa criança, desse indivíduo, ela vai ter ali as individualidades biológicas delas, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, talvez, Madalena, o toque, você tocar ou fazê-la sentir, faça com que estimule nela o processo aí de, né, colocar um som, né, emitir esse som. Então, quando ela apontar, pega na mão, em vez de você só mostrar, dá na mão dela para ela tocar, para ver se ela diz não, se ela entrega para você, e se ela emite, o que ela faz para ti? Já que você falou que quando algum coleguinha toca, ela emite, né? Ela traz ali um som. Então, experimenta isso com ela, vê se funciona, não só de mostrar, mas entrega, vê se ela diz, se ela recusa, se ela empurra, se ela aceita, se ela não aceita, né? Tenta estimular com texturas diferentes nesse toque, com o pé. Se eles ficar... Pode falar. Quem está falando? Oi, meninas, eu sou a Renata, mãe do Cleiton Júnior. Ele é autista, meu filho tem 9 anos, e ele tinha essa mesma coisa que a Madalena falou, de apontar, de puxar, se irritar, chorar. E o que nós fizemos? Tanto eu como pedagoga, como mãe, família, trabalhamos muito em casa, né? Quanto à terapia. O que nós fazíamos, Madalena e outras meninas todas? Além da criança pegar pela mão e puxar e apontar e dizer a gente ia com ele até ele levar no objeto. Quando ele apontava, nós fomos também instruídas pela fono, de pegar o objeto que ele indicava e repetir 2, 3 vezes o nome do objeto. Um exemplo, se ele apontasse para a garrafa, pegávamos a garrafa e dizia, olha, daqui a garrafa d'água, a garrafa, vamos supor, é azul, ou então, se ele levasse para o copo, daqui é o copo, para tomar água, a gente repetia 2, 3 vezes. Porque no momento que a gente dava outros objetos, que não era aquilo que ele queria, ele se irritava, ele se batia, ele se jogava. Então, a gente fazia com que ele apontasse. No momento que ele apontava, a gente pegava, entregava para ele e dizia o nome daquele objeto 3 vezes. Hoje em dia, o meu filho fala. Quando foi para a segunda parte, professora,
ele começou a falar por repetição, porque foi a maneira que a gente começou a ensinar ele em casa, né? Aí ele falava por repetição e ele também repetia 2, 3 vezes. Quando é agora, o Cleiton Júnior ele já fala, pouco formal, mas já fala. E foi a maneira que nós, em casa, conseguimos fazer, né? E não foi tanto na escola. É como a senhora falou, professora, tem que ser trabalhado em casa, a família em geral. Porque muitas vezes a gente já quer logo a resposta na mão, mas às vezes eles têm dificuldade. E é aí que a gente cria esse conflito. E no momento que a gente irrita, a gente está dificultando para o aprendizado dele. Muito obrigada. Nada, Renata, eu que te agradeço. Olha, gente, o que a Renata trouxe é uma coisa que eu, como mãe, foi bem difícil, né? Por quê? O que eu falei, Madalena, meninas, meninos, quando quiserem falar, eu gosto dessa troca, tá? É nessas trocas que nós vamos aprendendo e acrescentando o nosso conteúdo, tá bom? A aproximação com a família, você ouvir a família, vai te dar pelo menos um norte, um caminho, vai te abrir um caminho para como se aproximar. E aí, Madalena, isso que a Renata falou, olha só, para ela, viu como eu te falei, a dica? Toca, né? Vê como que ela reage, entrega, vê se ela tem repulsa, se ela vai pegar, se ela vai dizer não, ou, o que ela vai acontecer. Por quê? Você falou que quando toca, ela traz, ela pronuncia. Ela sai uns gritinhos. Ela se expressa, né? Então, Sim. o que será que eu posso me aproximar? Do filho da Renata, já foi o contrário. Você mostrar o que não era, trazia uma irritabilidade que poderia gerar ali uma desorganização maior. Olha só como é diferente, né? Apesar de que a gente está falando de uma criança que a Renata tem um diagnóstico, mas a gente está aí com uma criança que está em um atraso nessa fala. E aí, como eu vou pegar esse gancho da fala do atraso, por quê? Com 2 aninhos de idade, essa criança ela já constrói pequenas frases, né? Que água, ou ela vai falar que água, ou alguma coisa, né? Palavras mesmo que não sejam da maneira, na pronúncia correta, mas ela já se expressa ali. Então, a gente pensa assim, hoje, eu não sou muito tão rígida no cumprimento dos marcos maturacionais, né? O que são esses marcos? Eu vou ter ali uma janela, eu vou trazer alguns teóricos, a gente não vai discutir muito agora, mas a gente tem ali Piaget, a gente tem Vygotsky, a gente vai ter Paulo Freire, a gente vai ter teóricos que nos orientam para esses processos de aquisições no desenvolvimento dessa criança, né? Aí tem ali, quando eu falo de Vygotsky, tem ali a zona de desenvolvimento proximal, onde aquela criança está, né? Se ela está próximo para um próximo desenvolvimento. Aí vem esses marcos. Aí eu vou trazer o Galahu, não sei se vocês já ouviram, ele traz, por que eu quero trazer o Galahu? Para exemplificar essa questão dos marcos do desenvolvimento com essas faixas etárias. E ele vai dividir ali os estágios de desenvolvimento e dentro desses estágios eu vou ter ali as faixas etárias, dentro dessas faixas etárias eu tenho esses marcos, que é aquelas aquisições que as crianças, que o indivíduo, não só a criança, né? O indivíduo, ao longo do seu ciclo ali da vida, o Galahu vai chegar ali até a adolescência, ele alcança e apresenta esse desenvolvimento. Ele vem mais para o desenvolvimento motor. Mas aí, por que eu trouxe? A gente vai ter essa criança de 2 anos que ela já apresenta uma fala. Se nessa janelinha de 2 anos ela ainda não falou, opa, eu vou acender uma luzinha. O que está faltando? Está faltando estímulo? Eu consigo perceber que essa criança ela não está conseguindo alcançar esses marcos, por quê? Primeiro, o nosso desenvolvimento ele é o quê? Inato. Ele vai acontecer, né? Ó, eu tenho um casal, eu tenho um menino que tem paralisia cerebral e foi diagnosticado com autismo já com 8 anos de idade. E eu tenho uma menina que, sem o estímulo, eu até me culpava muito, porque eu quase não a estimulei, porque ela alcançava os marcos
muito mais rápido dentro do tempo ou antes do tempo do que o meu menino. Então, eu estimulava, ela me correspondia mais ainda. Então, a criança sem nenhuma patologia, nenhum distúrbio, né, nenhuma dificuldade, ela vai desenvolver por si só. Houve um atraso, eu já preciso ficar com a pulguinha atrás da orelha. E essa criança chega com 3 anos, não fala. Chega com 4 anos, ela não fala ainda. Com 5 anos, ela ainda não fala. Então, hoje, por que vocês estão aqui? Vocês não estão buscando aprender, né, tanto para as questões pessoais, para cuidar dos filhos, para cuidar de alguém que é do seu ciclo familiar, que precisa e você precisa ajudá-lo, ou você vai para a sala de aula, ou os dois, certo? Então, quanto mais eu souber antecipadamente, mais rápido eu vou poder ajudar, mais rápido eu vou poder alcançar, fazer com que aquela criança ela alcance seus marcos de desenvolvimento. Então, houve um atraso, eu percebo que não há, é hora da gente conversar. Vamos descobrir o que está acontecendo. E aí, por isso que eu digo a família, ouvir a família. O ouvir a família, às vezes, para o professor, pode ser um pouco difícil por ele achar que a família quer ensinar o que ele quer fazer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se abrir e entender que essa criança ela fica muito tempo dentro daquele seio familiar. Então, como é que aquela criança ela é tratada? Como que a família conduz? E é aqui que é um ponto onde a gente vai fazer uma costura aqui nessa coxa, vou chamar de coxa, tá, gente? De coxa do aprendizado, onde eu vou costurar com a família, e o que a Renata trouxe são os dois, é a escola e a família. E com a criança que ela tem essa dificuldade na aprendizagem, ela tem que ser muito mais forte. É óbvio, com muito cuidado na forma de falar. Porque imagina você como mãe, ou como futura mãe, ou como tia, ou como irmã, ou como qualquer, né, pessoa que tenha uma criança que esteja aí no processo escolar, o professor chegar para você e já dizer assim, olha, essa criança ela tem um problema mental, olha, essa criança ela tem um distúrbio de aprendizagem. É muito forte. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, tem que ter esse cuidado e sempre se colocar no lugar de quem está ouvindo. Será que eu gostaria de ouvir dessa forma? Imagina o quanto de expectativa que a família não coloca em mim como professora. Só que eu também não posso me cobrar 100%. Eu preciso dessa família junto desse processo de aprendizagem. Então, eu preciso ter essa sensibilidade, né? E a família ela pode me dar ali um caminho que eu talvez não esteja conseguindo alcançar, porque a maior parte do tempo é a família que está com a criança. E aí, voltando aqui para o nosso slide, a gente vai conversando, tá? A gente surgiu aí experiências, né? Momentos podem falar. E a gente vai construindo aqui a nossa coxa. Aí a gente tem, né, as dificuldades aqui. Habilidade de leitura e compreensão. Então, olha só, eu tenho expressão oral ou escrita, e aí eu já venho para a habilidade de leitura e compreensão. Nem toda criança que lê, ela está compreendendo, ou ela vai compreender. Nem toda criança que fala, ela vai conseguir escrever. E aí eu tenho ainda mais o quê? Cálculo e raciocínio matemático. Então, quando eu vou para os problemas de dificuldades e distúrbio de aprendizagem, eu vou ter sempre, a sua grande maioria, expressão oral ou escrita, as habilidades de leitura e compreensão, cálculo e raciocínio matemático. São a partir desse tripézinho aqui, que vai construir todo o processo de aprendizagem dentro da escola para as próximas etapas da vida adulta para ela aplicar no seu dia a dia. E aí, quando eu venho para o problema de aprendizagem, nós vamos ter as principais causas aqui, que são o quê? As causas físicas,
Quando a gente fala de causas físicas, gente, são realmente as deficiências aqui físicas, tá? Aí eu falo aquela criança que, de repente, né, tenha uma lesão na mão, aquela criança que não tenha um dos dedinhos, né, tenha perdido ou tenha nascido congênita, assim. Ou também, quando aquela criança ela é muito hipotônica ou hipertônica, né? Aquela tonicidade, aquela fraqueza muscular, onde a criança pega o lápis e ela escreve tão fraquinho que você mal enxerga. Parece que você às vezes acha que é o lápis que não presta, é um lápisinho que não é muito bom, né? Mas não é. Essa criança tem uma hipotonia. Ou, de repente, essa criança tem uma hipertonia. Ela risca tão forte que ela chega a rasgar ali aquele caderninho, rasgar a folha do caderno, né? E aí eu tenho aqui as causas sensoriais, que são geralmente as que eu falei, né? Vou pegar aí a da Madalena. As questões, né, sensoriais táteis, ou visuais, ou auditivas. Aquela criança que, de repente, você fala, não é que ela não esteja ouvindo, ou que ela não esteja compreendendo. Talvez não esteja chegando o som a ela, e aí pode vir a ser uma deficiência física no aparelho ali, né, auditivo dela, ou da visão. De repente, aquela criança na escrita, ela não está conseguindo ver, você vê que a criança força o olhinho, e de repente é uma questão sensorial ali relacionada ao campo visual. Aí tem as questões neurológicas, né, que são ali as causas que pode haver ou não uma lesão cerebral em determinada parte, né, do cérebro dessa criança. E aí tem essas causas emocionais, né? As causas emocionais, como problemas de separação dos pais, é uma criança que foi o primeiro filho e aí ganhou um irmãozinho, inúmeras situações, mudou de cidade, o horário que entra também, né? A criança era acostumada a estudar de manhã, passa para tarde, ou vice-versa. Então, são questões que envolvem ali o emocional dessa criança que podem, sim, ocasionar problemas no seu processo de aprendizagem. Aí, as questões cognitivas. As questões cognitivas são as questões mesmo de compreensão dos processos de aprendizagem, dos significados aos símbolos, né? Símbolos falados, os símbolos objetos, como a Madalena falou da aluna. Ela reconhece, ela sabe, ela compreende. Então, talvez aqui não tenha uma questão cognitiva, porque ela consegue, né, dar a função do objeto, a função que ela deva fazer ali. E as causas educacionais, que aí volta também para a questão o quê? Eu, como professor, e talvez uma escola, né, com uma pedagogia que aquela criança, para ela, não é a melhor pedagogia para o processo de aprendizagem. Pega uma criança, vou trazer sempre a escola conteudista, né? Você pega uma escola conteudista e a criança não tem ela não está preparada, ela não consegue se conectar. De repente, você vem ali para uma escola montessoriana e essa criança ela desenvolve imensamente. Então, tem todas essas questões também. E aqui as questões socioeconômicas. Aqui tem uma questão muito particular, que vem escola pública e escola privada. A gente tem crianças que vão ter problemas de aprendizagem em ambas as escolas. Talvez o que vá me diferenciar. Aí eu volto lá para a equipe multiprofissional, né? Será que é mais fácil de eu ter uma equipe multiprofissional me ajudando a fechar um diagnóstico e eu faço parte dessa equipe na escola privada ou na escola pública? Todos nós sabemos que a escola privada, talvez pela questão econômica dos pais, possa estar mais próximo de suprir a essa criança as necessidades que ela precise. Por exemplo, a Madalena, de repente, vai descobrir com a família que a aluna dela vai precisar ir para uma fono, porque a gente não está conseguindo desenvolver na escola nem dentro de casa. Então, nós vamos precisar de ajuda de um outro profissional para entender e para aproximar os processos de aprendizagem desse aluno.
Agora, como é que a gente faz quando a gente vê que as questões socioeconômicas não permitem àquela criança a ter outros profissionais trabalhando? Aqui entra também a questão, principalmente, dos processos nutricionais, que foi o que eu falei no início da aula, lembra? Aqui, a questão da alimentação, desde o nascimento até a faixa etária que ela está, é primordial para esse processo de aprendizagem dessa criança. Então, a gente tem quantas causas aqui, né? As principais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 principais causas de problemas de aprendizagem. Aí, para a gente problematizar, na sala de aula, com 20 alunos, tem turma que tem 30, 35, né? Será que eu consigo, eu como professora, consigo olhar para aquela criança, quando eu estou sozinha, que eu não tenho auxiliar, e conseguir olhar e dizer, eu acho que aqui tem uma questão emocional, eu acho que aqui tem uma questão neurológica. Será que é fácil? Nem um pouco, né, gente? Não é nem um pouco fácil. Por isso que o processo de busca que vocês estão fazendo aqui dá um salto muito à frente de você olhar e rapidamente você, às vezes, compreender quando você pega a tarefa daquela criança, as atividades que você passou e ela não te corresponde. Você se aproxima mais. A nossa aula, o nosso módulo, né? Ele vai te dar o início de você entender por onde que esse caminho começa. Só que aí, o aprofundamento, eu vou buscando mais ainda. E aí eu aproveitei e deixei na plataforma, eu coloquei algumas literaturas, tá bom, gente? Extras para leitura. Eu botei uma cartilha de dislexia, de descalculia, eu acho que está na aula 2. Deixa eu abrir aqui o chat, que eu estou vendo vermelhinho, eu não sei se eu deixei de falar com alguém. A Madalena que está falando aqui está atenta às dicas. Ok, Madalena. Então, e hoje, na aula de hoje, eu deixei o livro. Deixa eu só sair aqui para eu mostrar para vocês. Aí eu vou voltar já já, tá? Com essa daqui. Deixa eu ver se eu já deixei o livrinho aberto para mostrar. Já. Eu deixei para vocês, na aula de hoje, leitura extra, tá, gente? Então, não vai ser cobrado em prova, não vai estar sendo cobrado em nenhum em contextos de avaliações, tá? É para vocês realmente estarem... Tá dando para ver? Alguém me dá um retorno. Não, professora, não está aparecendo, não. Espera aí, deixa eu só... Deixa eu ver onde é que ele está. Aqui, achei. Ó, lá na plataforma, deu para ver agora? Tá esse livro aqui, tá? Sim, agora apareceu. Ele está em PDF, é um livro muito bom, Transtornos de Aprendizagem, da Identificação e Intervenção. Então, quem quiser se aprofundar mais um pouquinho, depois que terminar nosso módulo, vai lá, baixa ele e faz uma leitura. Toda a aula eu deixei lá, na aula de amanhã, tem uma cartilha. Essas aqui são bem pequenininhas, tá, gente? Também a leitura extra, tá bom? Vocês podem estar lá baixando e aí tendo um pouquinho mais de aprofundamento aí no que vai estar permeando o nosso módulo, tá bom? Agora eu vou voltar para o nosso slide. Essa apostila, professora, boa noite. Boa noite, querida. Tá falando. Oi, Roberta. Olá. Essa apostila que a senhora colocou aí no slide, ela está lá na plataforma? Tá lá na plataforma. Ela está em forma de link? Tá em forma... Ela está bem aqui assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Deixa eu ver se eu deixei ela aberta. Espera aí, deixa eu só fechar aqui. Deixa eu ver se eu deixei abertinha. Porque assim, professora, eu já li todo o conteúdo lá na plataforma. E aí tem um link que ele não está abrindo. O outro está. Tem o outro que não está abrindo. Tá. Eu botei como material extra. Depois eu estou com ela fechada aqui, mas quando terminar a nossa aula, eu vou lá e vou ver se eu liberei esse material, tá bom? Ah, então tá bom. Ela está na aula 1, 2, 3, 4.
Tá na aula 1. Tá bom, então. Isso. Obrigada, professora. Nada. Então, isso aqui tudo é material extra, tá, gente? Fora aí o que você já tem de slide e da apostila do módulo, tá bom? Vamos lá, nós estamos aqui. Apareceu? Então, a gente tem aqui essas 7 causas. E aí, olha só, por que eu trouxe essa imagem aqui? Vocês estão vendo que tem um quebra-cabeça, né? A gente consegue verificar aí onde está cada areazinha. Só que esse quebra-cabeça está encaixado. Nem sempre eu vou diagnosticar qual é a causa e separar. De repente, eu tenho uma criança que tem um problema emocional, e aí eu vou ter ali uma questão de um problema nesse processo de aprendizagem. Mas eu não consigo ali desvincular aonde é que está só esse problema emocional e desvincular de uma outra área. Então, quando eu tenho uma criança que, de repente, tenha uma questão orgânica, neurológica, eu vou ter também uma questão sensorial associada aí a esses problemas, né, essas causas que estão dificultando esse processo de aprendizagem. E aí eu vou passar um videozinho para a gente. Compreender aqui. Me digam se o áudio está passando. Hello, very small children. So, is this everybody's first focus group? Yeah. Yes. Okay. Does anyone know what a smartphone does? Hit the bell if you know. Ella, Yeah. what does a smartphone do? You call somebody, and you take a picture of somebody, and text somebody. Okay, great. Let's all pick up our phones. Observem Everybody, a diferença Can you entre os turn them on? celulares. Yeah. Hello? hi, is this Avery? Yes. Avery, where are you right now? I'm for this group. What are you doing in the focus group? I'll be home in a few minutes, but don't worry about my dad. I'll be home soon. And then, if you want to see a cheer, you could be so funny when water puddles. Okay. I have no idea what you just said, but thanks for calling. Okay. Everybody, let's go into video mode. I want you to point your cameras at Mr. Frog. Okay? Zoom on Mr. Frog. Who was able to zoom in on Mr. Frog? Hit your bell. Very nice. Very nice. How do you do that? Look! All you have to do say how it can go to like, all you have to do like this. Then you see both chat. Can I have your phone? Yes, thank you. Did I tell you you could switch phones? Bom, vocês observaram que o celular das crianças eram diferentes, né? É um comercial de celular, e aí a tecnologia do celular de um para o outro é diferente. E aqui a gente vê o quê? Olha só, a interação das meninas, a interação das crianças, a mesma faixa etária. E aí, por que do vídeo? As diferenças nas gerações, os processos de aprendizado que nós tínhamos e o que nós temos hoje, as possibilidades que nós temos. E aí eu tenho aqui a questão do estímulo, eu tenho a questão da interação social aqui dessas crianças, o meio que essas crianças elas estão introduzidas. A forma que a primeira pega o telefone, o primeiro telefone, que não é o touchscreen, né? É ainda o de teclinha. Então, assim, ela passa o dedinho esperando que o telefone corresponda. Então, aqui é uma ideia para a gente
perceber as possibilidades nos processos de aprendizado, como ele ocorre diferente para cada um. E, ao mesmo tempo, a gente perceber nesse vídeo como a ação das três, na mesma faixa etária, elas se correspondem. As três correspondem o telefone imediatamente quando ele pede, ou quando ele pergunta o que faz. As respostas são pontuais. A troca da segunda garotinha com a primeira, que ela pergunta como que você fez isso, né? Então, a descoberta. Lembra daquela questão que eu falei do desenvolvimento? Ele é inato. O ser humano, ele vai, né? Quando não tem nenhum processo de dificuldade, ele vai seguir. Então, o vídeo é para a gente ter essa percepção. Aí a gente vai falar das causas físicas, né? Essas perturbações que elas são transitórias, são passageiras, são comunentes, um período, um momento, e quando essas perturbações, elas são o quê? Permanentes. Aí eu vou ter aqui nas perturbações transitórias, né? Atingem tanto o professor quanto os alunos, ou seja, essa perturbação transitória, ela não é só comum ao aluno, pode vir do professor também. A gente tem aqui dores de um modo geral, aqui a gente tem alguma doença que esteja acometida ali naquele momento, de repente aquela criança teve uma conjuntivite, né? Ela teve uma gripe, e aí isso aí ela ficou afastada um tempo, ou nós, professores, né? Quem teve Covid, que estava com aula presencial, sistema híbrido, aí se afastou. Então, são perturbações transitórias, passageiras. A gente tem aqui as doenças parasitárias, essas doenças parasitárias que, de algum momento, enquanto a criança estava com aquela doença, ela ocasionou o atraso nesse processo de desenvolvimento, ou pelos sintomas da doença, ou como uma das características sequelas dessa doença. A gente tem febre, as doenças alérgicas, as doenças infantis, sarampo, catapora, cachumba, entre outras, né? E aqui, de novo, a desnutrição, né? Aí, quando a gente vê perturbações permanentes, a gente tem as deficiências orgânicas, ou seja, aquela criança que ela já veio com alguma deficiência, ela já nasceu, a gente tem a ausência de um órgão, a ausência de um membro, aí a gente tem a paralisia dos membros, a gente tem aqui as paralisias cerebrais, ou pode ser ocasionada pela falta, né, de, por exemplo, paralisia infantil, de alguma falta de uma vacina que poderia ter sido evitada, a gente tem as malformações congênitas, né, ou hereditárias, e aqui, dentro dessas perturbações permanentes, eu vou trazer a apraxia oculomotora. Vamos observar, eu vou passar o vídeo e eu vou falando para vocês acompanharem, tá bom? Opa. Cadê você? Aqui. Ó, observem o garotinho. Observem como ele anda. Observem os braços e as perninhas dele. Para mim. Aprende a saltar. Salta. Observem o bracinho esquerdo dele. A perninha, ó. O esforço físico e mental que ele faz para poder subir a escada. Vou voltar de novo para a gente observar mais um pouquinho. Salta. Vinga, un altre cop. Cap a mi. Aprende a saltar. Salta. Espera. Sí, pots. Vinga, va. Vinga, Arnau. Sense... Aqui, gente, nesse vídeo, a gente tem uma lesão cerebral. Essa criança, se vocês observarem, vou deixar aqui para a gente não ficar olhando para o azul, tá? Essa criança, se vocês observaram na
coordenação motora dela ampla, desse andar, ele é um andar o quê? Descoordenado. Aí você vai falar assim, Samara, mas o que isso tem a ver com os processos de aprendizagem? Tem tudo a ver. A criança que se expressa no movimento com um gasto, com uma demanda de energia muito maior, uma criança que não consegue ter um equilíbrio nesse andar, os processos de aprendizagem dela será comprometido. Nós nos expressamos, estamos aqui pelo movimento. Olha só, a Madalena, a primeira coisa que ela me falou, né? Quando ela quer algo, ela aponta, ela faz o movimento. A Renata, quando trouxe o exemplo do filho dela, a mesma coisa ela trouxe. Ele faz o movimento, ele vai, né? Ele se irrita. Quando se irrita, como é que eu sei que a criança se irritou? Não é só pelo som, é pelo movimento que o corpinho dela todo faz. Então, esses processos de gasto, de recrutação de energia, não só da energia que eu digo de gastar com o movimento, mas imagina a luta que essa criança faz dentro da cabecinha dela para ela conseguir andar. Olha o esforço que esse garotinho faz para subir a escada, né? Quando seria ali... E aí, olha a idade dela. Lembra que eu falei da questão maturacional, da questão cronológica e dos marcos de desenvolvimento. O tamanho dele, olhando, não sabemos a idade, ele pode ser uma criança que seja bastante desenvolvida quantitativamente, né? Na altura, no peso, mas ele não corresponde com os movimentos que eu espero de uma criança do tamanho dele, só olhando, sem a gente saber qual é a idade cronológica dele. Então, esses são alguns indícios que eu consigo perceber os processos de dificuldades nesse processo de aprendizagem. Essa criança, o corpo dessa criança, me dá indícios de que algo está comprometendo os processos de aprendizagem. Aí nós vamos falar sobre esses distúrbios de aprendizagem. Leitura e da escrita, né? O distúrbio de aprendizagem na área da leitura e da escrita podem ter variadas causas. Que causas seriam essas? Orgânicas, aqui a gente tem, né, as cardiopatias, eu já falei algumas, então vou passar mais sucintamente só para a gente acompanhar o slide, que é para quando vocês forem estudar, vocês saberem onde é que estão. As cardiopatias, as encefalopatias, as deficiências sensoriais, que são essas que eu falei, que são mais comuns, né? As visuais, as auditivas, as deficiências motoras. A gente tem aqui a paralisia infantil, que é o que eu falei quando não tem a vacina, né? Não toma a vacina, e aí, de repente, é acometida pela paralisia infantil, a paralisia cerebral, dentre outras. A gente tem as deficiências intelectuais, a gente tem o retardo mental ou diminuição intelectual, a gente tem uma disfunção cerebral e outras enfermidades de longa duração. Aqui, a gente tem causas o quê? Permanentes, algumas, né? De repente, essas deficiências sensoriais, visuais, auditivas, elas podem ser corrigidas, né? Com óculos, um aparelho auditivo, um implante coclear. Então, algumas dessas causas orgânicas, elas podem ser aí, estarem sido melhoradas, diminuído, né? Os seus sintomas, para que essa criança venha alcançar esse processo de leitura e da escrita. E aí, quando a gente vem para as causas psicológicas, a gente tem esses desajustes emocionais provocados pela dificuldade que a criança tem de aprender, o que gera aí um quadro de ansiedade, uma insegurança, né? E o autoconceito negativo. Aqui, a questão do professor em sala de aula, quando a gente fala dessa insegurança e ela ter esse autoconceito negativo, é muito importante para que o professor possa dar segurança para essa criança, já que a gente tem aí um desajuste emocional. Então, muitas das vezes, a gente consegue perceber isso na sala de aula, mas a gente só vai conseguir entender o que está acontecendo quando a gente consegue se aproximar da família. Eu estou falando muito da questão de aproximar da família, né? Nossa, Mara, é muito fácil. Todos os pais que eu já me aproximei foram super acessíveis, super flexíveis.
Não é assim, né? Nós que estamos em sala de aula sabemos que não é assim. Às vezes é difícil, a gente tem uma família que é muito mais flexível, muito mais aberta, e de repente você tem famílias que são mais fechadas, né? Que são mais inflexíveis. E aí, de novo, né? São ajustes na nossa profissão que aos poucos a gente vai tentando se aproximar para que na sala de aula a gente possa conseguir alcançar aquilo que a gente deseja para o aluno. Não vou contar nem um quadro cor-de-rosa, que a nossa profissão não é uma história com um final tão lindo, tão feliz. A gente tem um final feliz, muito belo, mas a gente tem ali algumas, né, dificuldades encontradas. Então, a gente tem aqui também as questões pedagógicas, né? A gente tem métodos inadequados de ensino, a gente também tem que se olhar, se reconhecer, de repente, que naquele método eu tenho uma maior habilidade, maior eficiência, maior alcance para os meus alunos, mas, de repente, com outro método que a escola está me exigindo, que o currículo me exige, eu não consigo alcançar ou trabalhar. Nós também temos que nos colocar, nos reconhecendo, quando eu estou fazendo o meu trabalho e que os meus alunos não estão produzindo. Então, assim, é aquela via de mão dupla, né? Poxa, eu tentei aqui, não deu certo. Não, então eu vou tentar dessa outra forma, vou vir para um outro, vou vir com uma parte mais de uma ludicidade, vou vir mais com uma psicomotricidade, né? Psicomotricidade relacional, e para ver se eu consigo alcançar. Então, nós também temos que estar nos avaliando nessas questões. Além da escola, né? A falta de percepção por parte da escola do nível de maturidade da criança. Isso aqui é muito importante. Por quê? É muito comum nas escolas privadas. Você vê a escola privada, a criança que está no, vou falar, segundo período, né? Primeiro e segundo período, uma quantidade imensa de livros. Aí aquela criança está por volta ali de 3 aninhos, 2, 3 aninhos, e ela já vem para casa com uma demanda de livro muito grande. Será que essa criança, maturacionalmente, o cérebro dela, o corpinho dela, está preparado para receber o estímulo nessa quantidade e dessa dimensão? Nós também temos que nos perguntar. Vai acontecer, às vezes, da criança não conseguir se adequar, porque é muito. Porque tem um estímulo muito além do que o corpo dela. E quando eu digo corpo, eu falo cérebro dela e todo o corpinho dela. Aí eu tenho aqui, ó, isso que eu acabei de falar, iniciação de uma alfabetização precoce. Parece que hoje nós corremos, né? Nós queremos que as crianças, 5 anos de idade, a criança já esteja lendo. E aí vamos voltar um pouquinho para trás. Nós que somos jovens, né? Mulheres jovens, belas, estamos aí pertinho dos 15 anos de idade. Será que no nosso tempo, 5 anos de idade, nós aprendemos a ler? 5, 6 anos nós já sabíamos ler? Então, qual é a exigência que hoje esse mundo capitalista exige das nossas crianças? Será que é suficiente? É adequado? É o que eu quero? É o que eu gostaria? Aí cada família, né, vai ter o seu posicionamento. O que muitas das vezes acontece na escola pública, o oposto. A gente vê as professoras correndo atrás para ver se conseguem alcançar aquele nível maturacional, e as crianças não conseguem. E é muito comum a gente perceber fator nutricional, fator econômico, o fator social, principalmente do ambiente familiar, principalmente se você fala de crianças que vivem em áreas de vulnerabilidade. É muito mais perceptível essa questão do processo, né, de alcançar os conteúdos do currículo. E aí eu tenho aqui as socioculturais, que tem já um pouquinho do que eu já falei, então eu vou acelerar só um pouquinho aqui. A falta de estimulação, a gente tinha antes, talvez o excesso lá na frente, e aqui a gente tem a falta de estimulação ou um estímulo débil, né? Um estímulo
que a criança está com 2 anos de idade, eu estou com chocalhinho ali com aquela criança, brincando com aquela criança, ela já passou dessa fase há muito tempo. Né? A criança que não faz a pré-escola acaba também, quando chega nesse processo de leitura e da escrita, que ela não entrou no processo de pré-escolar, ela vai apresentar aí, provavelmente, né, uma dificuldade nesse processo de aprendizagem. E a criança que ela não é estimulada em casa. Então, na escola, ela não vai resolver. Na escola, nós não vamos dar o bolinho pronto. A gente vai construir uma receita de bolo juntos, né? Pode ser, de repente, aquela receita tradicional que funcione para 5, 6, mas, de repente, aqueles 2 ali do cantinho, aquele 1 aqui do meio, essa receitinha de bolo, ela precisa de um pouquinho mais de fermento, precisa de um pouquinho mais de açúcar, e às vezes aí precisa até de uma pitadinha de sal para que essa criança, esse bolinho que a gente está aí fazendo essa receita, ele possa crescer e se desenvolver. Aí nós vamos ver aqui um videozinho. Estamos cheias de vídeos, né? Aqui vai falar sobre a estimulação da vibração das ondas cerebrais. Psychophysics views all matter, including the human body, as bioelectromagnetic matter that vibrates in waves with a specific oscillation frequency. The cosmos has certain forms of wave energy, and all living things have their own unique wave energies and key energy membranes. When their wave rhythms and key energy membranes have been damaged by the environment or by stress, the cells in our bodies send out a signal called disease. In particular, the human brain emits certain electromagnetic waves, called brain waves, according to a person's activity and relative circumstances. Brain waves are divided into gamma waves, beta waves, alpha waves, theta waves, and delta waves. Hippocrates, the father of modern medicine, once said, "Everyone has a doctor in him or her. We just have to help it in its work." Why then are incurable and inveterate diseases on the rise today, in a time of highly advanced science, technology, and civilization? The answer can be found in the brain. The human brain is divided into the brainstem, which manifests natural healing ability, the paleocortex, which controls vital functions, and the neocortex, which handles thinking and cognition. The brainstem and paleocortex have been increasingly suppressed by various types of environmental pollution, stress, irritation, and shock. Thus atrophied, they have become unable to perform their complete functions. In contrast with this, the cerebrum, or neocortex, has grown corpulent as the frequency and scope of its use have expanded. When they're born, babies enjoy the natural wave-like movements of their bodies as they wriggle around and make all sorts of facial expressions. An infant's brain is very flexible and sensitive to information from the senses of sight, smell, and taste. As they grow up, children come to have a brain shape that fits their own environment, information, and education. These factors determine an individual's character, habits, and genius. In adulthood, brains gradually age as they become inflexible and are affected by external stimuli and stress. Brainwave vibration returns the adult brain to a childlike state through vibration. This is why people feel great and experience increased concentration following brainwave vibration. Our brains are connected to each part of our bodies. A look at a map of the brain shows that all parts of our bodies are represented in the brain. The recovery of health and healing of sickness following brainwave vibration is an amazing effect seen as each part of the body connected with the brain, including the spine, bones, and internal organs, recovers vitality through this vibration, and once blocked energy points are opened up. Anyone can easily learn brainwave vibration and enjoy its effects within a short period of time. Unconsciously, brainwave vibration causes natural vibrations of the body and changes in brainwave patterns. Vibrations, once they start, occur around parts of the body that have the most problems, depending on the individual.
blockages in key energy and blood flow are removed and circulation starts to improve in those areas. Brainwave vibration improves the immune system and heals sickness because it helps return the body's vital energy to its original state. Bad habits are corrected and concentration is improved. This is the same as the process we see in brain refreshing and recovery. If you do brainwave vibration, vibrations will occur in a form that is most ideal and best suited for your state of health, age, environment, space, and physical condition. At first, it's also a good approach to rely on music with a certain rhythm. But people each have their own oscillation frequencies, so each person ends up adjusting his or her frequency to a different form of brainwave vibration. What's important is to let go of complicated thinking and enjoy the vibration and change as you concentrate on your own body and brain. Bom, por que o vídeo, né? Primeiro, aqui a gente vai estar falando sobre vocês viram que falaram sobre a questão das ondas, né? Deixa eu só passar para o próximo, imagina que está vendo aqui. Das ondas cerebrais, né? E a gente tem aqui, a gente trouxe aqui um pouquinho do que a gente tem de achados dentro de pesquisa, né? Dentro da ciência. Por que a gente tentar alcançar meios de alcance que essas ondas cerebrais beta, né, sejam atingidas? A gente tem aqui uma frequência para o alcance das ondas cerebrais betas entre 13 a 60 pulsações por segundo na escala Hertz. Aí aqui, elas são emitidas quando estamos com a mente consciente, alerta ou nos sentidos agitados, tensos, comendo. E aí tem essas variações. Primeiro eu vou explicar todas as ondas e aí eu vou trazer como que a gente vai trazer, pegar o que a Madalena falou, né, de dicas para a gente trabalhar na nossa sala de aula. Quando eu vou para as ondas alfas, nos encontramos em estado de relaxamento físico e mental, embora conscientes do que ocorre à nossa volta, sendo uma frequência entre, 7 e 13 pulsações por segundo. Quando eu vou para as ondas teta, eu tenho aproximadamente de 4 a 7 pulsações. É um estado onde eu tenho uma sonolência com reduzida consciência. Aí, quando eu vou para as ondas delta, eu tenho uma inconsciência, eu estou em quê? Sono profundo ou catalepsia. Eu estou emitindo aí entre 0,1 e 4 ciclos de frequência Hertz por segundo. Por que a gente está falando aqui dessas ondas cerebrais? Samara, como é que eu vou conseguir alcançar, né, os meus alunos? Como é que eu vou conseguir entender onde estão essas ondas? Vamos começar pela questão nos sentimos agitados, tensos ou com medos. Vocês podem depois procurar estímulos musicais onde as minhas pulsações elas vão alcançar a faixa de frequência dessas ondas beta, alfa, delta e teta. E aí eu posso trabalhar nesse sentido com o meu aluno a partir das músicas, quando eu tenho uma agitação muito alta e eu preciso o quê? Acalmar essa turminha. Ou quando eu tenho um estado de sonolência na minha turma ou com os meus alunos e eu preciso fazer com que esses alunos, eles o quê? Eles venham a despertar. Por que a gente trouxe a música, né? Vocês podem entrar na internet e procura músicas para estimulação cerebral e você pode colocar as ondas cerebrais. E ela vai te dar pequenas musiquinhas. Experimentem, de repente, durante a aula, colocar as músicas dentro das frequências que vocês querem trabalhar, numa altura, num volume baixinho, que não atrapalhe o seu falar com os seus alunos, para a gente tentar conseguir estimular essas ondas cerebrais. Vocês podem experimentar com vocês. Vou estudar, vou fazer uma leitura
da cartilinha que a professora Samara colocou aí de dislexia. Vai lá no YouTube, procura, bota bem baixinho, e aí você vai fazer sua leitura. Experimenta como é com você. É interessante, é uma dica, um mecanismo que a gente pode estar aí estimulando essa pulsação do que eu desejo que esse meu aluno ele alcance, ou que eu venha, né, de uma forma pequena, no volume baixinho, estimular ele. Então, aqui fica o quê? Uma dica, fica um processo meio para que a gente possa alcançar essas estimulações dessas ondas cerebrais. E aí eu tenho outras condições, né? A gente já conversou aqui também, aqui ele traz, dentro de um sistema de meses, né, os marcos que essa criança, que é o que eu falei, né? As faixas etárias, o marco cronológico, e que ela precisa alcançar. Aí, olha só, o desenvolvimento normal da fala e da audição. De 0 a 3 meses, a gente vai ter o quê? A criança se assusta com sons altos, né? Batidas de palma de 1 a 2 metros de distância. Ela começa a se acalmar com a voz da mãe ou de quem cuida, emite sons com a garganta, choraminga, gritinhos agudos, risadinhas sonoras, né? Quando essa criança chega de 3 a 6 meses, ela começa a virar os olhinhos, a cabeça em direção à fonte sonora, se acalma com a voz da mãe ou de quem cuida, e conforme esses passar dos tempos, a gente espera que essa criança ela vá alcançar esses marcos. E aí, o estado de alerta, a pulguinha atrás da orelha, ela tem que começar a aparecer quando a criança dá um salto de uma idade cronológica para o outro, e ela não alcança o marco anterior. Eu vou pegar o exemplo aqui, vamos lá, de 18 a 24 meses, né? Obedecem ordens simples. Olha aqui. Fala frases de 2 palavras. 24 meses, essa criança tem quantos anos? 2 aninhos. Então, se ela vai lá de 24 a 34, olha o que eu espero aqui que essa criança tenha, né? Responda com sim ou não às situações comuns do lar. Tem um vocabulário de 50 palavras ou mais, formando frases de 2 a 3 palavras. E, de repente, ela ainda está lá no marco de 12 a 18 meses. Ela não conseguiu acompanhar esse processo, né, da idade maturacional com os marcos que ela deveria estar alcançando. O que está acontecendo? Por que será que isso acontece? A gente tem aí, pode acontecer, e aí a gente volta para nossas questões que são da nossa sala de aula. O atraso da fala, onde a gente tem atraso de linguagem, que pode acarretar dificuldades em toda a vida do sujeito. Aí você pode dizer assim, mas a criança não falava com 5 anos. Mas ela começou a falar, depois dos 6 anos ela começou a falar. Mas como é que vai ser a vida adulta dessa criança? Se ela não começou a ter as pequenas falas lá com os 24 meses, ela começou com os 6 anos de idade, será que vai implicar algo no processo social dessa criança? O que vai acarretar esse atraso nesse processo do uso, né, das linguagens? Pois a aquisição de linguagem acontece com uma continuidade durante todo o desenvolvimento. Aí eu vou vir lá para Galarrou. Galarrou, o desenvolvimento ele acontece desde o processo da fecundação até o dia que o nosso coraçãozinho, o nosso corpo para de funcionar e você encerra o seu ciclo da vida. Então, o desenvolvimento ele ocorre durante todo o nosso processo de vida. Ainda na idade, né, uterina, pós-nascimento, até o dia em que Deus não nos quiser mais aqui nessa terra. Aí nós vamos ter aqui, entramos nos nossos distúrbios. A gente vai ter aqui a dislalia. Samara, o que é essa dislalia? Essa dislalia, aqui está em espanhol, gente, mas a gente vai conseguir entender, tá? Já até falei um pouquinho. A dislalia, a gente vai ter ela dentro
de algumas classificações, as dificuldades que o processo de oralidade da fala dessa criança, ela vai estar sendo comprometida. Então, a gente tem aqui, ó, os tipos de dislalia. A gente tem a dislalia simples, né, que é uma impossibilidade na articulação de quê? De um fonema. Um fonema específico, né? É muito comum você ver a criança trocar. Por exemplo, a minha filha, o dela é bem atípico, né? Ela troca o má pelo vá. Então, eu acho até interessante, porque não é tão associativo você tocar o fonema do M com A, do M com V. Então, é quando a criança ela tem uma impossibilidade nessa articulação, um fonema. A gente tem uma dislalia múltipla, né? Que é uma articulação, uma falta de articulação, uma impossibilidade com um ou mais fonemas. A gente tem o otentotismo, que a gente tem a impossibilidade ou a dificuldade de uma dislalia mais generalizada. Então, ela tem a troca por fonemas, por vários fonemas, por várias letras. E a gente tem a dislalia afim, que é a impossibilidade ou dificuldade em pronunciar todos os fonemas da nossa língua, né? Ou da língua onde essa criança ela está inserida, né? Dentro do seu contexto ali cultural. E aí a gente tem aqui a disglosia ou dislalia orgânica. A gente tem aqui as fendas, o quê? Palatinas. Quando a gente fala de dislalia orgânica, a gente lembra lá no comecinho que a gente falou, né? A criança, ela já nasce. Aí a gente tem aqui as fendas e a gente também tem a malformação, né, na arcária dentária. Então, a criança ela já nasceu com essa situação. Algumas hoje, né, são mais fáceis corrigidas e a gente consegue aí fazer com que essa criança, embora ela vá ter uma dificuldade no processo da fala, ela vai conseguir desenvolver, né, dentro das suas condições e de quando que ocorreu a correção desse processo, dessa dislalia, quando ela é o quê? Orgânica. Aí a gente tem aqui, Madalena, chegamos aqui, olha só, a afasia. O que é essa afasia? Aqui, gente, eu vou mostrar as duas palavras finais. A gente tem a afasia e a disfasia. Disfasia, vocês talvez possam vir a confundir com disfagia, com G. A disfagia, eu vou logo já trazer aqui a diferença, é quando a criança ela tem um problema de deglutição. É muito comum em crianças autistas, né? Nos autistas, eles têm muito a disfagia. Eles engasgam, eles têm, às vezes, pela sua... Não todos, né? A gente vai falar sobre um pouquinho dos autistas nas próximas aulas, mas eles têm, às vezes, alguma dificuldade em deglutir. Principalmente o quê? Alimentos sólidos ou de determinadas texturas. Então, aqui é diferente a disfasia da disfagia. Aqui a gente vai estar falando da afasia, que a gente tem o quê? Uma perda parcial ou total da fala ou da compreensão da linguagem, resultante de uma lesão cerebral. A gente tem aqui a afemia, a logastenia, e aí tem uma indecisão da inteligência diante de um juízo problemático. Vou trazer as duas, que é os dois slides finais, aí eu vou tirar e a gente vai falar sobre afasia e disfagia, tá bom? Vou já explicar. Quando a gente tem a disfasia, a gente tem alteração descoordenada da fala. A gente tem um distúrbio da fala, uma dificuldade ou capacidade de estruturar ordenadamente as frases. Vou parar aqui, vou explicar sobre eles. Paramos. Só tirei o slide, tá, gente? Quando a gente vai falar das afasias, gente, a gente está falando naquela criança que ela tem a dificuldade em se expressar. Ela sabe, você percebe que ela sabe, só que quando ela vai se expressar, ela não consegue. Ela não consegue, por algum motivo, falar, trazer as palavras, trazer os símbolos em palavras, organizar.
Isso traz um problema muito grande, o que é diferente, gente, de uma criança que é tímida. Muitas vezes pode acontecer dessa dificuldade, né, de achar que a timidez seja ali uma afasia, uma disfagia. A afasia e a disfasia, elas acontecem em áreas no cérebro diferentes. Pode ser uma afasia ali na área de Broca ou na área de Wernicke, onde a gente vai ter uma dificuldade no processo de elaboração de palavras, né, dessa fala, e também pode ser no processo da compreensão. Ela consegue ouvir, ela consegue captar, compreender a palavra, o seu significado, mas ela não consegue compreender, aplicar funcionalmente aquilo que ela está ouvindo. Ok? Então, hoje, nós quase já estamos no nosso horário, não é pertinho das 9. Nós temos aqui Sheila, o Carlos e o Breno. Amanhã, nós vamos estar na nossa segunda aula, e aí nós temos a nossa avaliação. A gente vai continuar a falar mais sobre os distúrbios da aprendizagem. Vamos vir aí com a descalculia e a dislexia, tá bom? E amanhã, 8 horas, nós estamos aqui. Hoje nós fechamos, né, falando da diferença dos distúrbios, das dificuldades, dos problemas, o que ocasiona, o que está as causas que estão envolvidas para que esses distúrbios de aprendizagem eles possam ter ocorrido dentro dessa criança, com o corpo dessa criança, que para na sala de aula eu possa conseguir me aproximar de identificar e aí traçar, né, caminhos para que eu possa compreender o que aquela criança tem ou contribuir com essa equipe que esteja com ela para que eu possa conduzir para o processo de aprendizagem. Alguém aqui me perguntou alguma coisa no chat. Deixa eu ver quem foi. Roberta, está querendo dormir mais um pouquinho? Bom, vamos ver. Vamos combinar às 8. Vocês geralmente começam o quê? 8h30? Nos outros módulos? Geralmente às 9. É 9? É. Bom, tá, eu vou perguntar. Deixa eu ver se o professor César, se tem alguém daqui para me orientar. Que me indicaram aqui. Na verdade, falaram para mim que era 7 horas. Eu disse, 7 horas, nós vamos deixar os meninos dormirem até 8. Tô brincando, gente. O horário que me passaram foi de 8 ao meio-dia, tá? Calma. Mas aí eu vou perguntar aqui do professor César. E às 8 horas. Era 9 horas, então eu posso confiar em vocês? Pode? Então Sim, tá. professor. Sim, então Sim. tá. Então amanhã... Sim, professora, vai estar gravado. Oh, meu Deus, tão Sim, pode sim. Opa! Posso? Tá bom, então. Então, mais cedinho, antes das 9, eu já vou estar por aqui. Se já forem chegando, já se achegue. Deem uma olhada no material. Eu vou já olhar. Acho que foi quem que me falou que tava, não tá, só tá o link, né? Vê na aula de hoje, tá lá material extra, aí tá o livrinho. Lembrando, não é material que vai constar em prova, tá, gente? Material de apoio para você aprofundar seus estudos, aprofundar as leituras, e aí cada aulinha eu vou colocando, postando. Combinado? Temos dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Alguém quer contribuir com mais algo? Todo mundo bem? Satisfeitos? Oi, professora, boa noite. Tarciara Boa falando noite. aqui. Só agradecer mesmo a aula de hoje, achei muito interessante a gente abordar essa fase 2, porque a gente vem de um módulo muito mais tenso e intenso, e assim eu pelo menos consegui visualizar os meus alunos, e eu acho que vai dar uma clareada melhor. Obrigada, viu? Que bom, tá? Fico feliz. Professora, aqueles 2 vídeos, o das garotinhas no celular, que a senhora passou, e o vídeo do garotinho. Eu não trabalho mais em escola, já trabalhei 20 anos, agora eu estou fora de sala de aula. Eu coordeno um programa do governo federal chamado Programa Criança Feliz, que trata da primeira infância, especificamente da primeiríssima infância. E eu achei muito interessante aqueles seus 2 vídeos.
A senhora tem como depois nos passar? Eu não sei se seria como o WhatsApp, não sei. Posso sim, eu vou ver se eu tenho o link fora, separado, e vou ver se eu consigo colocar na plataforma, porque para vocês não aparece, né? Só aparece quando vem na videoconferência, né? Eu vou separar, Isso. e aí amanhã, se a gente conseguir, eu já mando por aqui, senão alguém troca o WhatsApp comigo e eu mando para vocês, sem problema nenhum. Tá ótimo, então. Obrigada. Tá bom? Nada. Alguém mais? Então, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Amanhã estaremos então aí entrando às 9h, confiando em vocês, e damos continuidade ao nosso módulo aí, com a nossa aula 2, ok? Boa noite a todos. Ok, boa noite. Bom descanso e até Obrigada amanhã. pela aula. Tchau, gente. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Até amanhã. Obrigado, professora. Obrigado, turma. Até amanhã, tá? Obrigada a vocês. Tchau, tchau.